Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama e nos resgatou com seu poderoso sangue na cruz do Calvário e enviou essa preciosa mensagem de Apocalipse 10 para reclamar a sua possessão. E Ele tem nos vivificado com o poderoso Espírito Santo, o selo da promessa, para fazer com que a palavra opere em nossas vidas pelo poderoso Espírito Santo. Isso foi chamado pelo profeta de o poder vivificador, baseado em Romanos capítulo 8, verso 11, e baseado em Efésios 2. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, veja, como uma semente morta debaixo das águas, o exemplo de Lázaro morto dentro da sepultura, como uma semente, e o poder da palavra falada. Veja, o verbo estava encarnado, ele deu um comando, veja, e a vida, veja, a luz da palavra iluminou a semente lá dentro da sepultura. Da mesma forma, nós estávamos dentro de uma sepultura denominacional. Veja, e ele tomou forma em Malaquias 4, tomou forma no anjo de Apocalipse 10:7. E ele veio mover as escrituras diante de nós, veio ungir os nossos olhos para vermos o cumprimento da palavra aqui no nosso dia. E esse poder vivificador da palavra, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, e a vida, veja, ela também está simbolizada pela luz. Minhas palavras são espírito e vida. Veja, ele é a luz que ilumina a semente eleita para vivificá-la em ordem. Veja, e a grande revelação que essa mensagem nos trouxe é que nós temos em nosso coração um pequeno germe de vida, uma semente. Essa é a parte eterna em nós. E nessa semente está todo o potencial daquilo que nós seremos. Veja, ali dentro dessa sementinha está a mensagem da hora. Então a palavra, veja, já está em nosso coração e ela é então vivificada pelo Espírito. Nós ouvimos o Evangelho, recebemos a revelação, cremos nisso porque o Espírito de Deus dá testemunho com o nosso Espírito de que aquilo é a verdade e todo filho de Deus é guiado para a verdade. Aí vem agora a vida prática. Veja, essa é a coisa mais importante. Veja, viver esta palavra, não através das obras da lei, não através de um espírito religioso, não, mas através do poder vivificador, do poderoso Espírito Santo. Veja, e essa mensagem veio abrir o selo, veja, aquilo que, a parte secreta de nossa vida, veja, tirar aquele selo para trazer a ressurreição dessa semente que já estava em nosso coração, a exemplo daquela pedra que foi rolada. Veja, Roma colocou um selo naquela sepultura, veja, para impedir a ressurreição de Jesus. Mas a pedra foi rolada e na manhã do primeiro dia da semana, ele saiu ressuscitado. Veja, revelando, veja, mostrando, provando o que ele tinha dito. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tirar. Veja, destruir esse tempo. Em 3 dias eu o levanto. Ele trouxe o segredo da vida depois da morte. Eu, disse ele, pronome pessoal, eu sou a ressurreição e a vida. Da mesma forma, esse mesmo Deus apresentou-se aqui no tempo do fim para vivificar a igreja eleita. Veja, em Lucas 24 diz assim, e no primeiro dia da semana, então já tinha passado o sábado, volta ao primeiro. Veja, muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Vejam, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ele não estava mais lá. Veja, quando o véu do templo se rasgou, veja, aquilo foi como que a pedra fosse rolada. Veja, nós não tínhamos acesso à árvore da vida, mas o poder vivificador trouxe a vida eterna para dentro do nosso coração, quando o selo que envolvia a nossa vida foi rompido e nós descobrimos
quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo e para o que estou aqui. Uma vez que você tem essas respostas todas respondidas, esse poder vivificador do Espírito Santo, ele vem sobre nós, veja, para nos permitir fazer 4 coisas muito importantes aqui para o nosso viver. Veja, o Espírito de Deus guiando a semente eleita. Então diz o Umbanda no parágrafo 203 da mensagem ao nascer do sol. A mensagem ao nascer do sol, a mensagem o selo da Páscoa e a mensagem mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra, todas foram pregadas quase praticamente nas mesmas semanas, falando sobre esse mesmo tema. Então veja, a primeira coisa que o Espírito Santo fará conosco é mostrar o que nós não deveríamos ter feito. Veja, a segunda coisa, o que devemos fazer. Isso é muito importante. A terceira coisa, o que nós temos que fazer agora que fomos iluminados? Agora que sabemos quem somos, para o que estamos aqui, que somos preordenados, eleitos por Deus para as boas obras, as quais estão preparadas para nós, para que nós andemos nela. E a última coisa é o que nós seremos no futuro. Veja, estamos rumando, veja, a plenitude do Espírito Santo, rumando para a adoção completa, rumando para a fé de arrebatamento, rumando para o poder vivificador que nos transladará. Veja, seremos elevados, veja, e encontraremos o Senhor nos ares. Porque na mensagem do arrebatamento, nós temos 3 coisas que identificam a sua descida. Primeiro foi o alarido. Segundo, a voz, o poder vivificador. Terceiro, a trombeta de Deus. O poder vivificador nos fará ouvir essa trombeta quando os nossos irmãos do passado se levantarem. Então diz ele assim, o poder vivificador nos resgatou da morte, da sepultura, como uma semente morta, e nos trouxe a vida. Veja, o poder vivificador dá discernimento. Discernimento é um dom do Espírito Santo e você pode pedi-lo para saber o que tem a gente que fazer, o que eu tenho que fazer, e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que você não devia ter feito. Veja, o poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo está tão cheio do poder vivificador que ele foi todas essas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador até que disse, derribai este templo e em 3 dias eu levantarei. Ele sabia o que a palavra disse sobre ele, o que ele tinha que fazer, como seria feito. Veja, derribai este templo, em 3 dias eu levantarei. Que tremenda confiança no poder vivificador. Derribai este corpo, ou melhor, este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Ele sabia, veja. Por que disse isso? Porque ele sabia que isso estava escrito dele. Então o poder vivificador nos levará para dentro da palavra, para conhecer as escrituras que o dia que nós estamos vivendo, o que a igreja está suposta a fazer, o que o Espírito quer fazer com a palavra. Veja, sabia que isso estava escrito dele na palavra de Deus, o qual não pode falhar. A palavra dizia, não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem deixaria sua alma no sepulcro. Ele sabia o que aconteceria com ele. Veja, ele bem sabia que esse poder vivificador o levantaria e que não haveria corrupção. Veja, nem sequer uma célula, diz a Bíblia, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Por quê? Porque era a profecia. Era a palavra de Deus. E a profecia, se é a verdadeira palavra de Deus, não pode falhar. Veja, e a mesma profecia e a mesma palavra de Deus que levantou a ele, a mesma diz que nós já fomos levantados juntamente com ele. Veja, por isso Jesus disse, não temais. Então, Urbano, orando na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer? Ele diz assim, querido Senhor Jesus, estamos reunidos outra vez em teu nome, com grande expectação
pelo derramamento do poder vivificador de Deus para nos deixar cientes de nossa posição. Veja, o que eu não deveria ter feito? Ter me associado com as denominações, o mundanismo e assim por diante. Veja, o que devo, veja, o que devia ter feito, o que não devia fazer, o que a gente tem que fazer e como também o que você será no futuro. Esse poder vivificador vem para colocar você em sua posição no corpo de Cristo. Viver a mensagem do dia, conhecer as promessas para hoje. Veja, onde está o corpo de Cristo? Qual é o alimento espiritual para esse dia? Veja, nos deixar cientes de nossa posição e lugar e nossa responsabilidade, sendo um povo chamado, separado no mundo, dedicado a Deus. Conceda, Senhor, nesta noite, que as bênçãos de Deus nos guiem e nos dirigem nas coisas que fazemos e dizemos, e que Ele possa trazer glória e honra ao seu nome. Veja, o diabo te cutucará, ele te dirá tudo e te acusará, e tentará te fazer pensar que tu não és, mas não des ouvido a ele. Agora você sabe que você passou da morte para a vida. Você sabe que as coisas que uma vez você amava, você não ama mais. Você sabe que você tem crido em cada palavra de Deus. Você tem visto Deus trabalhando bem no nosso meio, com provas infalíveis, que Ele é o grande eu sou. Veja, você tem observado que sempre o que tem sido dito em seu nome, nunca houve nenhuma coisa profetizada em seu nome que não acontecesse exatamente da maneira que havia sido dita. Mesmo a ciência, jornais, fotografias, máquinas fotográficas, escritores e tudo mais, tem que reconhecer isso. Não importando se eles desejam ou não, Deus o fez fazer isso de qualquer forma. Veja, para nós, o nosso alimento são os sinais, os testemunhos, os milagres, a pregação, a manifestação da palavra. Vimos Jesus glorificado. Tudo isso é o nosso alimento. O selo que nos prendia dentro de um sistema religioso, a pedra foi rolada. Nós somos levantados e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.